bom dia, Sorrindo para a Vida no Ar. Eu estou aqui de novo, viu, gente? Desejando esse bom dia, a paz para você. Fiquei com saudades, acredita? Fiquei um pouco nervosa, né, nos primeiros dias, mas eu já estou com saudade. Saudade de vocês, de receber vocês nas redes sociais, dando os parabéns. Muito obrigado. Isso é possível porque você que é sócio, nos ajuda, nos motiva, reza conosco. E hoje eu já quero começar o Sorrindo para a Vida com muita alegria, falando dos novos sócios do dia de ontem. Ontem nós tivemos 127 novos sócios. Muito obrigado você que sentiu esse chamado, esse apelo de Deus de fazer parte da família conosco, de ser evangelizador conosco. É uma alegria muito grande. E nesses novos sócios foram 105 adultos, sejam muito bem-vindos. E também, gente, 22 fofurices, 22 novos sócios kids. Beleza. Isso é bom, sinal de que a nossa família está crescendo. Muito obrigada a você que se juntou à nossa grande família. Deus lhe pague. Já quero dar bom dia para o meu irmão de comunidade, Márcio Mendes. Bom Seja muito dia, bem-vindo. tudo bem, Maria Marta? Tudo ótimo. Você também, seja bem-vinda. A cada um de nós, né, que nos encontramos nesse momento de graça, porque mais do que um lugar, nós nos encontramos num momento, nós nos encontramos numa situação, nós nos encontramos numa presença. Nós estamos na presença de Deus e é isso que nos une, porque de verdade, nós estamos na presença de Deus. Quero colocar em oração cada sócio evangelizador que torna possível na Canção Nova a evangelização através dos meios de comunicação. Você não tenha dúvida de que a sua atitude, a sua decisão de colaborar, ela nasce de um chamado de Deus para você. Foi Deus quem semeou no seu coração essa inclinação generosa, não é? Esse desejo de participar, esse desejo de fazer o bem. E quanto bem você faz, porque cada testemunho que chega aqui no Sorrindo para a Vida, de uma pessoa que relata uma vida transformada, de uma situação difícil superada, de uma enfermidade vencida, de uma conversão, de alguém que encontrou sentido para a vida, de uma salvação que aconteceu, porque você não tenha dúvidas de que muitas pessoas são salvas através da Canção Nova pela palavra de Deus. E sabe quem que participa de tudo isso? Você, que tomou no seu coração a decisão de ajudar. Então, como não agradecer a Deus pelo dom da sua vida? Como não rezar por você? E aproveito, inclusive, para dizer uma coisa que às vezes nós esquecemos de repetir aqui no ar e que nós deveríamos dizer todos os dias. Todos os nossos sócios evangelizadores, todos aqueles que se inscreveram para ajudar essa obra, têm todos os dias o seu nome colocado no altar da Santa Missa. Todos os dias uma missa aqui na Canção Nova é celebrada na sua intenção e na intenção da sua família, ou seja, a mais poderosa de todas as orações, porque na missa o próprio Cristo é quem ora por nós, é dedicada a você, a sua família, as suas intenções, as causas nas quais você hoje está envolvido. Então, é o nosso jeito de agradecer e de pedir a Deus que abençoe você. Que bom que nós temos os sócios evangelizadores conosco, não é verdade? Isso mesmo. Já quero colocar aqui à sua disposição a palavra de Deus, que está na segunda carta de Timóteo, capítulo 2, versículos do 24 ao 26. Segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos do 24 ao 26. Pode já deixar registrado aí na sua Bíblia, porque daqui a pouquinho a gente volta a esta palavra, tá bom? E eu já quero, Márcio, dar sequência aqui a esses agradecimentos. Hoje nós recebemos aqui uma doação, que é da dona Nelly Diniz, do Rio de Janeiro, que ela trouxe a doação dela para ajudar o santuário. Ela conta aqui no testemunho dela que ela já doou também na época da construção do santuário e agora ela está contribuindo para a manutenção. Manutenção. Deus lhe pague, viu, dona Nelly? Está aqui.
É muito bom, sabe, Maria Marta, essa partilha que você está trazendo, esse testemunho, porque uma atitude generosa, de sustento de uma obra como essa, é um testemunho Sem dúvida. para aqueles que estão à nossa volta. Então, quero agradecer por você ter tocado nesse assunto, porque muitas pessoas ajudaram a construir o Santuário do Pai das Misericórdias. Talvez você seja uma dessas pessoas. E como na Canção Nova a gente sempre tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, foi dada uma inspiração de, naquela altura, a arrecadação para a construção do santuário ser feita através do ouro, que muita gente tinha em casa, na gaveta, às vezes uma peça que não usava há dezenas de anos. Às vezes peça que herdou da família, não tinha assim aquela liberdade de se desfazer de uma peça que tinha um sentido afetivo tão grande, né? Um vínculo afetivo com a família, então não tinha como se desfazer por qualquer razão, por qualquer motivo. Muitas pessoas perceberam que oferecer essas peças para a construção de algo sagrado, aí sim tinha sentido e tinha a ver com a história até daquela peça, daquele objeto. Muitas pessoas doaram uma pecinha do brinco cujo a outra peça do par perdeu, não é? Até dente de ouro, né? Muitos dentes de ouro. Vieram, não é? Então, correntinhas quebradas. E esse ouro foi se transformando em matéria-prima, não é? Foi se transformando em verba para a construção do Santuário do Pai das Misericórdias. Mas um santuário dessa magnitude precisa ser mantido, não é? É preciso limpar, é preciso pintar, é preciso cuidar da parte de madeiramento, não é? Porque dura muitíssimos anos, se for cuidado. Tem que tratar, né? Não é? Agora, se abandonar, é claro, vai ter que refazer, não é? Então, é muito mais caro refazer do que manter. Então, é preciso a manutenção. Telhados desse tamanho precisam de cuidados. E, além disso, não é apenas o templo que é o Santuário do Pai das Misericórdias. Os braços do Santuário do Pai das Misericórdias se estende por toda a chácara de Santa Cruz, onde está a Canção Nova. Então, hoje, a Casa de Maria, onde tantos são atendidos em oração, não é? A ermida, todo o caminho da misericórdia que nós temos aqui, onde está a Via Sacra. E quando você vier visitar, você vai poder percorrer esse caminho. E poderíamos citar aqui, olha, várias outras instâncias dentro da comunidade, desse espaço da Canção Nova, que está vinculado diretamente ao Santuário do Pai das Misericórdias. E uma das necessidades urgentes hoje são confessionários adequados. Isso. Não é? Então, eu quero agradecer a pecinha de ouro recebida, não é? Até um tercinho, né? De dedo. Mas quero também aproveitar esse testemunho para fazer um convite. Será que você não tem aí em casa alguma coisa que possa também ajudar na manutenção desse santuário? Se você tiver, Maria Marta vai ensinar o que você pode fazer para fazer com que chegue até nós. Isso. Você pode mandar a sua peça pelos correios, né? Porque hoje a gente não está recebendo aqui, mas você pode enviar para Santuário do Pai das Misericórdias. O endereço da Canção Nova é o mesmo endereço, né? Rua João Paulo II, sem número, Cachoeira Paulista, São Paulo. O nosso CEP é 12-630-000. E você coloca aos cuidados do Santuário do Pai da Misericórdia. Vai chegar prontinho, certinho. Ano passado eu tive a oportunidade de estar recebendo essas doações, foram muitas. E quero até agradecer você que enviou, eu recebi muitas doações, graças a Deus. E é isso que tem ajudado a manter. E principalmente nesse tempo de pandemia, né, nós tivemos uma despesa inesperada, que nós precisamos preparar o santuário. Hoje ele está fechado por causa do processo de São Paulo, né? Mas quando de todo o Brasil, na verdade, essa fase que essa a gente fase se encontra, da Covid,
Mas nós precisamos, no ano passado, preparar o santuário. E nós recebemos, graças a Deus, a cidade de Cachoeira Paulista, outras pessoas que passaram por aqui. Quantos testemunhos de pessoas que chegaram até o santuário para falar que nesse tempo a Canção Nova foi o sustento, que acompanhavam Sorrindo para a Vida, que estavam ligadinhos na Canção Nova no Santo Terço. Queriam, né, chegar lá para agradecer o Pai. E foi assim um presente, uma graça muito grande mesmo, e estar com essas pessoas. O desejo, a manifestação. Eu me recordo que quando nós reabrimos o santuário, né, que foi permitido reabrir, no dia 17 de agosto, as pessoas entravam e choravam, porque estavam com saudade daquele espaço, né, com saudade do Pai, de chegar ali, de fazer a sua adoração, de participar da Santa Missa, de estar, né, com o Pai, com o Senhor desta obra, né, Amém. que é nosso Deus. Verdade. Deus lhe pague, viu? Deus lhe pague, Nelly, Deus lhe pague tantos outros pela sua doação, por essa ajuda. Já quero agradecer também a Ju, né, Ju de Paula, que trouxe para nós essa doação, que ela foi numa missão. Pode também, gente, ser entregue pelos nossos irmãos, né, nas missões. Se Deus quiser, quando tudo voltar, né, nós vamos receber muitas doações, né, Ju? Isso mesmo. E muitos sócios também, hein? E a Ju está com novidade para nós, lançamento, não é isso? É isso mesmo, Maria Marta, uma alegria estar aqui no Sorrindo para a Vida, de volta, né? E dizer que hoje nós lançamos a 5ª música do DVD que nós gravamos no final do ano passado, em comemoração dos 20 anos, né, de evangelização na nossa trajetória na música católica. E hoje nós vamos lançar a música Minha Vocação, que diz muito de nós aqui da Canção Nova, e tem uma participação, 2 participações especialíssimas, que é do Peter de Laura e também da Ana Lúcia, meus irmãos de comunidade, nossos irmãos, né? Que fizeram assim toda a diferença. O Peter é o compositor da canção, né? Eu tive a graça de tê-lo dessa vez participando também. Então, vai estar disponível no meu canal no YouTube, Juliana de Paula Oficial. Daqui a pouquinho a gente vai disponibilizar o DVD inteiro, né? Gravadora Canção Nova, nós estamos aí já preparando o lançamento, mas você já pode conferir algumas canções que nós disponibilizamos. Então, a canção Minha Vocação, a partir das 21 horas, já vai estar disponível no meu canal no YouTube. Que bom. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Maria Marta. Tudo bom, meu irmão? Estar aqui com você, vê-la aqui nessa sua missão nova, né? Minha nova missão. Muito obrigado. Bom dia, bom dia. Missionário é assim, né, gente? A gente está ali, está aqui e é assim, vai fazendo a vida acontecer, né? Vamos... Fazendo da vida serviço, né? Isso, deixando ser levado pelo Espírito, né? Isso mesmo. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Alegria. Quero dar bom dia para o Rodrigo, seja muito bem-vindo. Obrigado, bom dia a todos. E nós já estamos aqui com testemunhos, com fotinhas, para que a gente já possa iniciar esse dia com a sua participação também, viu, gente? Então, se você ainda não sabe como participar, enviar o seu testemunho, enviar as suas fotos, o seu pedido de oração, eu já quero deixar para você aí todo o caminho para que você possa participar conosco, tá bom? Então, o e-mail é simples, sorrindopravida@cançãonova.com. Tá escrito aí no GC para você, sorrindopravida@cançãonova.com. Assim você pode enviar para nós, para que a gente possa também estar vivenciando esse momento de graça através da manifestação de Deus na sua vida, na vida da sua família. E também temos o nosso Instagram, se você ainda não segue, tá lá para você o Instagram, @sorrindopravida, para você também deixar conosco lá a sua participação. Sempre vai ter lá uma foto da bancada, uma mensagem do dia que a gente também partilha aqui na bancada diariamente, para que tudo isso também se torne aí uma via para que a gente possa começar a nossa manhã já sorrindo para a vida, tá bom? Então eu já quero começar trazendo aqui os testemunhos e eu já quero trazer um aniversariante do dia de hoje. E a Sandra, sua mãe, mandou para nós assim: gostaria de pedir que mostrasse a foto do meu filho Lorenzo. Ele hoje completa 7 anos. Ele é fã do tio Márcio. Também gostaria de pedir orações por ele. Nessa foto está ele e o seu pai, Alain. Nós somos de Montes Claros, Minas Gerais. O Lorenzo sempre usa a camiseta e a medalha das 2 cruzes. Lorenzo, parabéns, que Deus te abençoe muito. E está aqui o Lorenzo, junto com o seu pai, Alain. Oh, linda essa foto. Com a camiseta da medalha das 2 cruzes. Olha lá, Parabéns, e fazendo um joinha pra gente.
Parabéns, Lorenzo. Que Muito Deus te jóia. abençoe muito. Um abraço, Parabéns. Lorenzo. Querido Lorenzo. E nós continuamos, gente. Bom dia, bancada abençoada. Sou Ivani. E essa é a minha fofurice, o Jorginho. Gente, ele é meu companheiro de oração. Ele dorme com a medalha das 2 cruzes debaixo do travesseiro, para que ele não tenha pesadelos. Amamos a Canção Nova. Fiquem com Deus. Eu quero mostrar o Jorginho aqui, todo estiloso. Ele está com a camiseta de São Miguel Arcanjo, dando um joinha pra gente aqui e também todo estilosinho com uma máscara ali, ó, para mostrar para vocês. A câmera tá focando aqui. Deixa eu colocar. Deu certo? Pegou? Achou. Agora sim. Olha lá o Jorginho. O Jorginho com a camiseta de São Miguel Arcanjo, todo protegido ali com a máscara, dando um joinha pra gente. Olha que beleza. E, gente, são muitos testemunhos e muitas mensagens que chegam para nós e que eu acho muito bonito são as famílias que se manifestam através da foto com as fofurices, mandando para nós aqui a sua manifestação, a sua presença. E essa família linda mandou para nós aqui a foto dos irmãos. Olha só que bonitinho. Bom dia, bancada linda. Estes são os meus netinhos, Pedro Paulo, de 10 anos, e Verônica, de 8 anos. Somos de São Vicente, de Minas, sul de Minas. Acompanhamos toda a programação da Canção Nova porque amamos vocês. A vovó Rita, que manda a foto dos seus netinhos aqui, e eles também vestidos com a camiseta de São Miguel Arcanjo que está aqui presente no nosso programa de hoje, hein? Todas as fotos vindo aqui com a camiseta de São Miguel Arcanjo, olha que bonitinho aqui. Lindinho. Os netinhos da vovó Rita, que participa também conosco aqui no programa Sorrindo para a Vida. E antes de nós trazermos o nosso testemunho do dia de hoje, para nós já iniciarmos um momento de oração, gente, a Maíra e o Cauê são os pais dessa fofurice que eu vou mostrar para você agora aqui, ó. Esse é o Romeu, ele tem 8 meses e está com o body de São Miguel Arcanjo, que ganhou de presente da titia Marisete, que é sócia da Canção Nova e também evangelizadora porta a porta. Então eu quero mostrar aqui a foto do Romeu. O Romeu, bebezão, super grande aqui, ele tá com o body de São Miguel Arcanjo. Olha só que bebezão grandão. Tá lindo. Tá com o body aqui de São Miguel Arcanjo, todo sorridente, 8 meses, um bebê super grandão. E com isso, gente, eu gostaria de falar para você, envie para nós as suas fotos, a sua participação, também é pelas redes sociais, lá no Instagram, deixa seu testemunho, seu pedido de oração. E eu já gostaria de trazer aqui, Márcio, um lindo testemunho de família. Nós sabemos o quanto que a família, ela tem sido tão atacada nesses tempos, né? Vivendo tantas realidades difíceis. E é muito lindo quando nós vemos um testemunho que nos traz esperança diante dessa realidade, de todo esse contexto. Eu quero ler para vocês aqui esse testemunho da Adriane. Bom dia, bancada maravilhosa. Eu me chamo Adriane, moro em Oroz, Ceará. E vim dar o testemunho do nascimento da minha sobrinha, Esther. A gravidez da minha irmã Eduarda foi inicialmente tranquila, porém a partir do 5º mês de gestação, ela começou a apresentar algumas complicações, como inchaço nas pernas e aumento da pressão, mas nada até então considerado tão grave. Minha mãe, Noeli, que é uma mulher de muita fé, sentindo que minha irmã precisava de intercessão, desde já começou a rezar a novena de São Miguel Arcanjo e o terço mariano todos os dias, pedindo a graça de minha irmã ter um bom parto. No 7º mês de gestação, minha irmã realizou uma ultrassonografia, onde o médico disse que havia tido uma alteração no exame e que estava indo uma menor quantidade de oxigênio para o bebê, ocasionando sofrimento fetal. Nisso, minha irmã precisava ir urgentemente para um hospital maternidade, pois sofria de pré-eclâmpsia e teria que ficar lá sendo monitorada até ter a criança. No mesmo dia, ela foi transferida para um hospital de referência em outra cidade. Ficamos sem chão,
pois ela e a bebê corriam risco de vida. Enfim, a cesárea de minha irmã teve que ser feita às pressas, no dia seguinte, e no meio de muitas orações, para a honra e glória de Deus, Esther nasceu. Nasceu prematura, com 1,620 kg, muito pequenininha, e logo foi transferida para a UTI neonatal, onde passou 8 dias. Ambas estavam bem, só que a neném precisava ficar no hospital até se desenvolver mais e receber alta. Esther e minha irmã passaram quase um mês no hospital e nesse tempo nossa família teve a oportunidade de se aproximar ainda mais de Deus. E isso aconteceu principalmente através da Canção Nova. Começamos a acompanhar ainda mais toda a programação e através dela Deus nos falava para termos coragem, paciência e para sermos confiantes e esperarmos nele. Pois tudo é feito no tempo dele. O tempo dele é perfeito. Esther, nesta terça-feira, dia 16, fez 6 meses de vida. E o mêsversário dela foi de São Miguel Arcanjo, que defendeu ela e sua mãezinha no bom combate. Obrigado, Canção Nova, por nos ensinar a rezar. Obrigado, Deus, pela graça concedida à nossa família. Somos todos sócios e amamos essa obra. E é por isso que eu ajudo a Canção Nova. E ela nos mandou a foto da Esther, completando aqui os 6 meses de vida, do lado do bolinho. E ela está aqui com o bore também, de São Miguel Arcanjo. E o que eu achei lindo, Márcio, Maria Marta, foi todo esse movimento dessa família que se pôs em oração diante dessa dificuldade. Olha a Esther, que linda, já sentadinha ali, se equilibrando, Espertinha. 6 meses, ela está com o bore ali de São Miguel Arcanjo. Eu achei muito forte o que ela nos trouxe, a Adriane, que escreveu o testemunho, que é a tia da Esther, onde ela disse: obrigado, Canção Nova, por nos ensinar a rezar. Que forte isso, né? No meio da tribulação, no meio das situações difíceis do nosso dia a dia, essa família pôde se encontrar com a graça de Deus e a Canção Nova pôde ser esse instrumento, essa via, né? Para que essa família pudesse se manter firme na oração. Nós confiamos, nós temos muita esperança, mas nós somos também testemunhas de que a oração transforma todas as situações. Tudo pode ser mudado pela força da oração, gente. Tudo. E pode ser que alguém pergunte, mas de onde é que isso vem? Vem da palavra de Deus, vem das promessas de Jesus. Onde o anjo, da parte de Deus, cuja mensagem foi registrada na Sagrada Escritura como palavra de Deus, garante que para Deus nada é impossível. Talvez seja impossível para você, mas para Deus não é. E Jesus diz para nós que tudo é possível a quem tem fé. Então veja, nada é impossível para Deus. E tudo é possível a quem tem fé. E não tem maior manifestação de fé do que a oração sincera, abandonada a Deus, a súplica confiante a nosso Senhor, quando ninguém mais pode ser para nós a resposta que nós precisamos e esperamos. Então nos voltamos para o Senhor, levando as nossas fraquezas, levando as nossas dores, levando as nossas necessidades, levando os nossos impossíveis. Apresentamos diante de Deus como quem diz: agora é só com o Senhor. E nós confiamos no Senhor. Tudo pode ser mudado pela força da oração. Então vamos rezar. Tudo pode ser mudado. E a palavra de hoje, a frase, né, é de São Cipriano Catargo. E é bem de contra tudo isso, a nossa fé. Porque tanta ansiedade e preocupação? Quem é que nessa contingência sente medo e aflige, senão aqueles que não têm esperança e não têm fé? Então, vamos lá, né? Com esperança e fé. Amém. Fé.
Ninguém vai roubar o lugar de Deus em nossa casa. Ninguém vai roubar o lugar de Deus em nossa casa. Clamamos hoje aqui o nosso Deus para libertar e consagrar o nosso lar, livrar nossa família de todo mal. Vem habitar aqui, Senhor nosso Deus. Vem habitar aqui, Senhor nosso Deus. Habita, Senhor, em nossa casa. Habita, Senhor, em nosso lar. Habita, Senhor, em nossa alma. Vem habitar aqui, Senhor nosso Deus. Vem habitar aqui, Senhor. Vem habitar aqui, vem habitar aqui, Senhor nosso Deus. Vem habitar aqui, Senhor nosso Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Segunda carta de Timóteo, capítulo 2, versículos do 24 ao 26. Diz assim a palavra de Deus para cada um de nós nesse momento. Ora, não convém que o servo do Senhor viva discutindo, mas que seja manso para com todos, pronto para ensinar, paciente. Com brandura ele deve instruir os opositores, pois talvez Deus lhes conceda que se convertam, reconheçam a verdade e voltem à sensatez, livrando-se do laço do diabo que os apanhou e sujeitou à sua vontade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Ora, não convém, não é conveniente que um homem de Deus, que uma mulher de Deus viva discutindo, viva batendo boca, viva entrando em desentendimentos. E isso a começar da nossa casa, gente. Até como nós rezamos agora nessa canção. Vem habitar, Senhor, em nossa casa. Vem habitar aqui, Senhor nosso Deus. A partir da nossa casa, nós não devemos ficar batendo boca com as pessoas. Claro, toda casa precisa de diálogo, precisa de conversas. E às vezes algumas conversas são mais afervoradas, não é? Tem momentos assim que surge uma pequena discussão. E tem alguns momentos pessoais que a discussão pesa. Mas veja, são momentos. Agora tem casa, e eu tenho certeza que você já deve ter experimentado isso, porque sempre tem alguma perto de nós. Tem casa que não dá vontade de entrar. E quando a gente entra, não dá vontade de ficar. E às vezes era até a casa da gente ou da família da gente, porque por causa das brigas constantes. Se a gente está sempre brigando, a gente pode ficar tranquilo, que uma hora nós vamos ficar sozinhos, porque as pessoas vão se afastando. O marido vai embora, a mulher vai embora, os filhos vão embora. Tem gente que às vezes reclama dizendo assim, meus filhos foram embora, nunca mais voltaram, não vêm em casa. Pode haver muitas razões para isso.
Pode haver muitos motivos, mas nós devemos nos perguntar: será que foi embora e não voltou mais, não visita mais? Porque quando vem, é cobrado? É motivo de briga? E às vezes é interessante, né? Até entre a família da gente. Porque a distância é igual para ir lá e para vir cá. Tem aqueles parentes que você não visita, mas que eles também não te visitam. Aí o dia que você toma a decisão de ir lá, de visitar, em vez da pessoa te dizer que bom que você veio, seja bem-vindo, ela vira para você e diz assim: hein? Pensei que tinha esquecido a gente. Quanto tempo que você não vem aqui na nossa casa? E você ainda ouve um desaforo. E aí já começa mal aquele encontro. E às vezes a gente provoca muitas situações assim. Porque a gente quer pôr na conta do outro uma obrigação que talvez seja de todos nós. Não é? Enfim, existem famílias que brigam por qualquer coisa. E carregam ali o nome de Deus consigo, não é? Às vezes se acham pessoas religiosas, até evangelizadores. E ontem, até conversando aqui dentro da comunidade com alguns irmãos, falei: a gente tem que ter cuidado com um certo tipo de esquizofrenia espiritual. Da pessoa atrás do microfone, no palco ser uma coisa e depois na vida ser outra. Às vezes sobe no palco, luta contra o demônio, né? Faz orações de libertação, prega, chama as pessoas à conversão, chama atenção, dá bronca naqueles que estão desviados do caminho, só que desceu do palco, a vida não diz, não dá testemunho do que a pessoa fez em discurso. Às vezes não tem humildade para pedir perdão por um erro que cometeu. Aí a gente se pergunta: onde é que está o evangelho vivido? Onde é que está a conversão do coração? Então tem gente que às vezes vive dentro da igreja e vive brigando dentro de casa, semeando discórdia dentro, briga por causa de tudo. Se você é uma mulher de Deus, não convém que você viva discutindo. Tem atitudes, meus queridos, que fervilham no nervo de cada um de nós, mas que nós não podemos ter. Nós temos que controlar essas atitudes, porque elas não são mais convenientes. Nós fizemos uma escolha, nós optamos por Deus. Inclinação para fazer o errado, principalmente na hora da raiva, basta estar vivo para ter. Não é? Você às vezes diz assim: eu não tenho sangue de barata, não é? Eu não tenho nervos de aço. Você não tem, eu não tenho, nós não temos, ninguém, todo mundo tem limite. E chega uma hora que todos nós gostaríamos de explodir. Só que quem é inteligente se segura. É uma questão de inteligência a gente ser comedido, a gente ser temperado, e o Espírito Santo quer nos dar essa graça. Por isso, quando uma pessoa toma a decisão de refrear os seus impulsos de raiva, destrutivos, Deus dá a ela a graça, Deus dá a ela a força, porque Deus quer que nós vivamos uma vida moderada, uma vida equilibrada, uma vida temperada, uma vida sem agressão, sem ódio. Onde por amor a gente faça a escolha de não ficar pisoteando as pessoas, ferindo as pessoas. Não convém que o servo do Senhor viva discutindo, porque as brigas começam dessas discussões. E tem discussão que não vai levar a lugar nenhum. Esses dias eu estava junto de duas pessoas que se amam apaixonadamente. Mas aquela conversa ali, uma hora eu atravessei, eu falei: onde é que essa conversa vai levar? Qual é a finalidade? Porque às vezes de uma pequena discussão surge uma chateação, ou uma palavra mais picante, ou uma atitude desrespeitosa. Tem discussão que não vale a pena. Então, se não é para discutir, é para ser de que jeito? Que seja manso para com todos, com os amigos,
com aqueles que a gente até gostaria de ser mais indiferente, até com os inimigos, até com quem não gosta de você. Tenha mansidão, seja uma pessoa de bem, peça a graça de Deus de você ser uma pessoa mais tranquila, mais calma. E quando eu digo tranquilo e mais calmo, não quer dizer que você tem que ter aquele temperamento, né, uniforme, mais fechado. Não, você pode ser quem você é. Porque mesmo uma pessoa aparentemente agitada pode ser calma. Tem gente que não para. Faz uma coisa aqui, faz outra lá, sabe? É agitada. Mas na hora dos embates, ou na hora de ter que resolver uma questão com alguém, ou no que se trata o relacionamento, ela é calma. É agitada por fora, no jeito de ser, mas é tranquila. E até os outros dizem isso dela. Não, vai lá conversar com fulano, ele ouve. É uma pessoa tranquila, é uma pessoa de paz, é uma pessoa de bem. Alguém de quem você não precise ter medo. Porque ter medo não é a mesma coisa que ter respeito. É muito bom que na nossa casa nós tenhamos respeito pelo nosso pai, pela nossa mãe, pelos nossos filhos, pelos nossos irmãos, mas não medo. Que triste quando você é pai e os seus filhos têm medo de você. Tem medo das suas palavras terríveis. Tem medo das suas atitudes explosivas. Tem medo de agressão física. Pior ainda quando você que é mãe tem que medir palavras, porque tem medo de apanhar de um filho. Não tem cabimento uma coisa dessa. Então, qual é a solicitação da palavra de Deus para nós? Mansidão para com todos. Ter prontidão para ensinar a pessoa, sobretudo, que existe um caminho melhor do que aquele que ela está tomando. Que talvez ela esteja tentando a porta errada, por isso que não dá certo, por isso que não abre. Que existem mais de uma maneira de se fazer a mesma coisa. E tem uma delas que é excelente, que é aquela maneira que Deus nos inspira. Deus inspira uma excelente maneira de fazer todas as coisas a quem o ama, a quem o respeita, a quem o ouve. Se você der ouvidos para Deus, você vai se tornar uma pessoa infalível. Porque o Espírito Santo vai te conduzir em todas as coisas. Se você tiver paciência, como diz aqui, paciente para com todos, inclusive com você mesmo. Se você tiver paciência, Deus vai falar com você, Deus vai te inspirar, vai te mostrar saídas que os agitados, que os não tranquilos, que os impacientes não conseguem ver. Inclusive as pessoas vão ficar espantadas a seu respeito. Como é que ele conseguiu, como é que ele pôde ver isso? E um dia vão descobrir o seu segredo. É que ele é um homem de oração. Ela é uma mulher de oração. Com o coração aberto para as pessoas. Educou-se para ser uma pessoa mansa. Porque ninguém é manso por natureza, tá? A gente se educa para ser. Educou-se para ser uma pessoa mansa. Educou-se para ser uma pessoa paciente. Olha que interessante, em vez de brigar, ele ensina a pessoa o caminho certo. Porque se a pessoa está errando, é porque às vezes não aprendeu o caminho certo. Ele está insistindo no erro, porque nunca teve alguém que tivesse paciência para ensinar, ou quem ensinava agredia. Então a pessoa foi se tornando refratária a qualquer ensinamento. Mas quando a pessoa se sente amada, ela se abre para aprender. Dificilmente você vai conseguir ensinar o seu filho a ler batendo na orelha dele, dando cascudo, dando beliscão. Mas se você tiver paciência e amor, a inteligência da pessoa se abre. E em vez dela ter desgosto por estudar, ela vai esperar ansiosamente por aquele momento tão gostoso em que está ali alguém junto, ou o pai, ou a mãe, ou o irmão, o professor, ajudando, apoiando. Às vezes a pessoa está travada. A hora que destravar, deslancha, né? Mas é o amor, gente, que deslancha a vida da gente. Não é a pancada.
Não é o maltrato. Quanta gente acha que não é inteligente porque foi maltratada em algum momento da sua vida, onde deveria ter sido ensinada. E debaixo de supetões, né, ainda escutava. Você é burro, você não aprende nada. Isso em matérias escolares, mas isso também na vida. Quantos de nós escutamos essas frases? Você não faz nada certo, você não faz nada direito. Tudo que você põe a mão desanda. Tira a mão daí que você vai estragar. Que duro! Um homem de Deus, uma mulher de Deus não pode agir assim. Não deve agir assim. E se contar com a graça de Deus, não vai agir assim. Mas vai ser paciente, bondoso. Com brandura ele deve instruir os opositores. Com brandura, sendo brando. Eu e você devemos corrigir, instruir, ensinar quem nos contraria. Se uma pessoa contraria você, em vez de bater de frente com ela, com mansidão, com brandura, ensine a pessoa. Porque se você ensinar com doçura e ela aprender, você ganhou a pessoa. E se você ensinar com brandura e ela não quiser nem saber, já não é responsabilidade sua. Porque diz aqui o apóstolo, talvez Deus conceda a esta pessoa que se converta, que reconheça a verdade e volte à sensatez, livrando-se do laço do diabo, livrando-se da armadilha do diabo. Porque o demônio monta armadilhas para nós, constantemente. Às vezes, é uma armadilha tão imperceptível que a gente custa descobrir que foi ele quem montou, que foi o diabo quem pôs no nosso caminho. Igual aquela história do cavalo, você conhece? Quando diz que um cavalo estava lá, fazendo de tudo para se desamarrar. O cavalo amarrado estava tentando se soltar de tudo enquanto era forma. Aí veio o demônio, soltou o cavalo. Soltou. O cavalo entrou nas terras de um fazendeiro e começou a acabar com tudo. O que ele não pisoteava, ele comia. O que ele não comia, ele pisoteava. E começou a comer a plantação daquele homem. E quando o dono da fazenda descobriu, ele pegou a espingarda, não teve pena, foi lá e matou o cavalo. Daí, o dono do cavalo pegou a espingarda e foi lá e matou o dono da fazenda. Daí, a mulher do dono da fazenda foi lá e matou o dono do cavalo. Aí o filho do dono do cavalo foi lá e matou a mulher. E os vizinhos enfurecidos com o que o menino fez, os vizinhos em cólera, mataram o garoto e queimaram a casa dele. Então eles perguntaram ao demônio, por que você fez tudo isso? E o demônio, com um sorrisinho no canto da boca, disse, eu só soltei o cavalo. Às vezes tudo o que o demônio faz na casa da gente é soltar o cavalo. Não faz mais nada. O diabo faz coisas simples, porque ele sabe que basta atiçar a impaciência da gente, o nervosismo da gente, a maldade da gente. Às vezes o diabo só dá uma espetada e aí a gente vai e faz o resto. Quantas vezes ele espetou você através de um comentário de alguém, né? Ou de um deboche, ou a pessoa numa mesa desacreditou você, foi cínica, até na pergunta que ela fez. Expôs você através de uma pergunta, mas uma pergunta jocosa, debochada. Quantas vezes você foi atiçado por uma coisa simples, como o soltar do cavalo, quando uma pessoa usou de brincadeira para dizer a você meias verdades, não tinha coragem de te enfrentar, então por meio de brincadeira foi jogando com você. E às vezes a gente cai, gente. Por isso é muito importante a gente pensar antes
de agir para não cair nas armadilhas que o demônio coloca no nosso caminho. E a palavra de Deus, ela nos diz aqui, de maneira bem direta, nós devemos não só cuidar de nós mesmos, mas também dos outros, porque Deus talvez conceda a esta pessoa que se converta, que reconheça a verdade, que volte à sensatez, livrando-se do laço do diabo, que os apanhou na armadilha e os escravizou aos seus desmandos, ao seu bel prazer. E olha, todas as vezes que a gente se aproxima de uma casa, de uma família, para perceber qual foi a razão pela qual a vida familiar desandou, quando a gente vai voltando na história, sempre começa por coisas simples. Coisas simples. A tentação entra na vida da gente de forma quase que imperceptível por meio das coisas simples. O demônio vai lá e só solta o cavalo. O resto a gente faz. Quanta família foi destruída porque alguém de dentro de casa deu ouvidos à fofoca, deu ouvidos à mentira. O que é soltar o cavalo? Foi a fofoca que vieram te dizer, foi uma mentira que contaram. Ou um momento em que marido e mulher, em vez de chegar a uma conciliação, cada um virou para o seu canto e tomou a decisão de seguir um caminho independente. Você não quer chegar num acordo comigo? Então tá bom, você faz o que você quer, eu faço o que eu quero e a gente vive assim. Meu amigo, eu estou aqui com a Maria Marta, vira sua cadeira para lá, Maria Marta, eu vou virar a minha para cá. Como é que a gente vai se encontrar? Se a gente estiver assim, ela vira naquela... Tá bom, Márcio, já que é assim, eu vou virar nessa direção e você vira nessa... Se nós avançarmos posicionados dessa maneira, cada passo que a gente der, nós vamos a cada dia estar mais distante. Como é que um marido e uma mulher podem fazer uma coisa dessa? Ah não, a gente só tomou a decisão nessa matéria, de um segue para um canto, outro segue para o outro. Sim, cada avanço que vocês tiverem será um passo a mais na derrota da família de vocês, porque vai abrir um buraco, um abismo entre vocês. E o que é que a tentação faz? Só solta o cavalo. Só põe uma questãozinha de desentendimento. Nós temos uma maneira aparente nova de se viver, que na verdade a Escritura Sagrada chama de maneira velha, porque ela é caduca, ela é engessada, ela é uma maneira burra, uma maneira estúpida de se viver. Nós estamos num mundo, gente, que propõe para nós como forma de liberdade o desentendimento, a discórdia, o egoísmo, a promiscuidade. Passar por cima das pessoas para alcançar os objetivos, usar as pessoas, inclusive no seu corpo, como objeto de prazer e depois descartar. São as novidades dos nossos tempos. Chamam isso de liberdade, porque não olham lá na frente as consequências. A pessoa às vezes acha que, por exemplo, quando a palavra de Deus nos diz para nós sermos sóbrios em relação à nossa vida sexual, que diz respeito a só pegar uma doença venérea ou evitar uma gravidez indesejada e que hoje em dia já temos remédio para essas coisas. Não se trata apenas disso. Se trata de ter respeito à intimidade, à integridade daqueles que estão na nossa vida e se envolvem conosco. Ah, mas a pessoa também quer. Se uma pessoa não se respeita, não quer dizer que eu tenho por isso o direito de também desrespeitá-la. Tem muita gente que não se respeita porque é doente emocionalmente, porque foi desrespeitado a vida inteira. E nós temos uma cultura mundana muito atual que arremete a gente nesse tipo de mentalidade. Desde que a outra pessoa também queira, a gente pode fazer qualquer coisa. Eu tenho direito de fazer qualquer coisa para poder ser feliz. Só que quando chega a conta, você pode escolher. Quando estiver aberto em um restaurante mais caro de São Paulo, mandar ver o cardápio, escolher os pratos mais absurdos e se deliciar
você vai ter, olha, você vai ter uma refeição e um momento maravilhoso como você nunca teve na sua vida, até a hora que a conta chegar. Quando a conta chegar, acho que é bom você ter o dinheiro para poder pagar. Um amigo meu, ele me contava, não é, que ele fez aniversário de casamento, muito querido ele, um irmão que eu amo muito. Ele disse: Márcio, levei a minha esposa num restaurante bem legal. Não era um restaurante careiro não, mas um restaurante bem legal. E aí eu peguei lá o cardápio, vi lá alguns vinhos, chamei o garçom, perguntei para ele sobre aquele vinho que me parecia bom. Ele disse: esse vinho é excelente. Aí ele falou: vou querer uma garrafa. E quando ele disse: vou querer uma garrafa, ele viu que as feições do garçom mudaram. E os outros garçons que estavam assim meio que encostados, indiferentes, de repente ficaram espertos. Aí veio a dona do restaurante, aí veio o garçom e trocou todas as taças da mesa por taças de cristal. Passou um tempinho, a dona do restaurante veio, recolheu todas as outras taças e trocou por taças ainda melhores. E ele disse assim: nossa, bom serviço desse restaurante, né? E aí ele serviu o vinho, o garçom serviu o vinho, ele provou. O garçom virou para a esposa e perguntou: a senhora gostaria de ficar com a rolha? Ela disse: para que eu vou querer a rolha de um vinho tão barato? E o garçom, chocado, não sabia o que dizer. E aí todos os garçons começaram, isso aconteceu, e agora recentemente, todos os garçons começaram a estar em volta da mesa, servindo a mesa. Ele provou o vinho e disse: é bom mesmo. Aí ele falou: agora eu vou querer, então, que terminamos aqui, eu vou querer mais uma garrafa desse vinho. Quase que o tapete vermelho se estendeu, não é? O garçom veio e disse: olha, infelizmente nós temos que dizer para o senhor que essa garrafa já não tem mais, era a única. Ele disse: então tudo bem, me receite aqui uma segunda. Tomou a segunda garrafa, estavam felizes, comida boa, vinho maravilhoso, serviço impecável. Quando veio a conta, ele disse: Márcio, graças a Deus, a divina providência me protegeu que não tinha uma segunda garrafa, porque eu já estou com uma idade que sem óculos eu não enxergo tão bem. E na hora que eu li o preço do vinho, faltou um 0 no final. Que pancada que eu tomei. Quando o garçom chegou que trouxe a conta, eu quase engasguei. Dei o cartãozinho, apagando o dia, dei o cartão. Falei: divide para mim aí algumas vezes. Você pode se deliciar, mas um dia você vai ter que pagar a conta. Tudo aquilo que dizem para nós que nós podemos fazer assim, olha, a toque de caixa, um dia a conta vai chegar. A gente planta o que a gente colhe. E veja, não é a jocosidade de uma situação em que a gente se atrapalha na escolha de um vinho. Pode ter pagado um pouquinho mais, mas o vinho era bom, você pelo menos recebeu o que você comprou. Mas na vida nem sempre é assim não, meu amigo. Às vezes você paga um preço muito alto por uma coisa que não vale a pena. Então a gente tem que aprender a mudar a nossa maneira de viver. Nós temos que mudar a nossa mentalidade. Diz a palavra de Deus que nós temos que deixar para trás uma certa maneira, antiga maneira de viver corrompida pelas paixões que nos enganam. Não é como diz aqui a palavra, talvez Deus lhes conceda que se convertam dessas paixões enganadoras, que reconheçam a verdade, porque a pessoa não consegue ver a verdade, e voltem à sensatez, porque é sem juízo, é insensata. Volte à sensatez. Para que voltar à sensatez? Para que reconhecer a verdade e se converter? Para livrar-se da armadilha na qual o diabo apanhou a pessoa e tem feito com ela igual um gato faz com um rato. Nem sempre o gato mata o rato quando pega. Você já viu que muitas vezes o gato brinca com o rato durante muito tempo antes de matá-lo? E bate com a pata, ele corre, ele pega, morde, solta, segura na boca viva um tempão, solta, ele corre mais um pouquinho, ele bate, cerca, pega, morde,
Segura. Para que isso não aconteça comigo e com você, de cairmos nas garras do demônio e virar um brinquedo nas mãos dele, até que cansado ele nos destrua definitivamente. A palavra de Deus nos diz que nós precisamos deixar para trás uma maneira corrompida de viver. Sair desse limiar aonde o mal pode controlar a vida da gente. E olha, a entrega a Deus, a entrega confiante a Deus, ela nos fortalece contra as seduções do mal. Para que rezar? Para que entregar-se a Deus? Para que o Senhor nos dê a graça de sermos sensatos, para que Ele abra os nossos olhos para reconhecer a verdade e para que a gente tenha força de romper com aquilo que está destruindo a nossa vida. Porque às vezes a gente diz assim, minha vida está destruída, mas a gente não percebe que a gente mantém aquilo que está nos destruindo. Entregar-se nas mãos de Deus, confiar a sua vida a Deus, permitir que Deus conduza você, isso nos fortalece contra todas as insinuações do mal. Isso nos priva, nos protege de dar sequência à cadeia de destruição promovida pelo demônio quando solta o cavalo. A gente fica diferente, sim, a nossa mente começa a funcionar de uma forma diferente, os nossos sentimentos acompanham essa inteligência iluminada por Deus e a gente não entra nos esquemas do maligno. Você percebe e diz, eu não vou entrar nessa, porque isso vai terminar mal. Nas grandes aflições da vida, gente, não tem nada melhor, não tem companhia melhor do que um coração unido a Deus, do que um coração forte. Não tem... Olha, um amigo é uma coisa preciosa, é um dom maravilhoso. Mas o primeiro dos amigos que nós precisamos ter é um coração fortalecido na graça de Deus. Na graça de Deus. Nas grandes aflições da vida não há nada que se compare a um coração forte. Olha a palavra de São Cipriano Cartago. Por que tanta ansiedade? Por que tanta preocupação? Quem é que nessa contingência, porque nós estamos contidos, não estamos? Quem é que nessa contingência sente medo e se aflige? Quem é que nesse tempo de pandemia, de Covid, sente medo e se aflige? Senão aquele que não tem esperança e não tem fé. Quem não tem esperança e não tem fé está subindo pelas paredes. Está correndo o risco de fazer mal a si próprio. Como tem gente que já está atentando contra a própria vida. Porque sem fé e sem esperança, nós já somos derrotados, nós somos fracos. Então, nas grandes aflições da vida, não há companhia melhor do que um coração forte. Eu preciso fortalecer o meu coração em Deus. Você precisa fortalecer o seu coração em Deus. Nós temos que aprender a nos proteger emocionalmente, minha gente. Nós buscamos muito a cura interior, mas nós também temos que aprender a proteger o nosso coração dos ataques do demônio, mas dos ataques das pessoas, ou da maldade das pessoas, ou do desequilíbrio das pessoas. Não é porque uma pessoa é desequilibrada que eu tenho que ser desequilibrado junto com ela. Não é porque a pessoa grita comigo que eu tenho que gritar com ela também. Não é porque ela faz loucuras e ninguém diz nada que eu também vou fazer loucura. Fulano faz loucura e ninguém diz nada. Não queira ser um louco na situação. Não queira. Pelo contrário, fortaleça o seu coração, não para que os outros vejam, mas para que você seja uma pessoa que tenha senhorio sobre si mesmo e seja capaz de entregar esse senhorio a Jesus Cristo, para que Jesus seja o Senhor da sua vida. Então, se o seu coração for fraco, se você for uma pessoa de vontade fraca, ajude seu coração, renovando a sua mente, mudando aquelas coisas que preenchem o seu pensamento e que traem
os seus desejos, as suas vontades profundas e que empurram os seus sentimentos na direção errada. Renove a sua mente, pois quem se ajuda suporta muito melhor as tribulações. Não adianta as pessoas quererem ajudar você a enfrentar as dificuldades se você não se ajudar. A primeira pessoa que precisa ajudar você é você mesmo. É impossível ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada. Então, quem se ajuda vence muito melhor as tribulações. Se você tem coisas que você não consegue nas tribulações mudar, comece mudando as que estão ao seu alcance. Comece a mudar certas coisas dentro de você. Aproveite esse tempo de dificuldade para mudar certas mentalidades, para romper com certos vícios. Sabe, reorganize a sua vida. Tem horas que a gente precisa puxar as rédeas da própria vida, sabe? Fazer contingências. Sabe, controlar melhor a vida financeira. Talvez não seja o momento para se gastar. Se conter um pouco mais, talvez não seja o momento para você realmente ficar saindo à toa. Saia por causa das necessidades, mas não fique saindo à toa. Sabe, remodele o seu modo de vida para você se ajudar. Porque tem gente que está, por exemplo, bastante desfalcado financeiramente e está tocando o pau como se nada tivesse acontecendo. Isso não é ter esperança, isso não é ser confiante, é ser irresponsável. A gente tem que ter esperança, a gente tem que ter confiança, mas a gente tem que também ser comedido. A gente tem que entender os tempos que a gente está vivendo. Então, se ajude para que você possa suportar melhor as tribulações. Não se coloque num lugar de onde você facilmente vai ser derrubado. Por ocasião do falecimento do papai, né, que tem aí uns 18 dias mais ou menos, eu conversava com a minha mãe dizia assim: meu filho, antes do papai morrer, então tem mais dias, uns 20 dias, minha mãe dizia assim: é muito difícil de aceitar a morte de alguém. Eu dizia: mãe, é difícil, entristece a gente, mas de aceitar não é difícil, porque todos nós vamos ter que aceitar. Papai viveu aí os seus 83 anos, graças a Deus viveu bem. Então, se eu não aceitasse agora, eu teria que aceitar daqui a 5, 8, 10 anos. Um dia eu tenho que aceitar. Então, aceitar, eu aceito. E ela me perguntava assim: e como é que a gente vive esse momento que a gente está vivendo agora? Eu falei: a gente vive com muita esperança, com muita confiança, a gente espera o melhor e se prepara para o pior. Nas situações delicadas, isso eu digo para você, eu faço em tudo da minha vida, gente. Eu espero o melhor e me preparo para o pior. Porque preparar-se para o pior é ser responsável. É cuidar-se para não ser pego lá, né, de calças curtas. A gente espera a saúde, a recuperação do nosso ente querido, a gente espera a vida, a gente espera que o quadro social mude, que a economia mude, que as coisas caminhem bem, a gente espera tudo isso, espera, confia, mas a gente se prepara, porque se não for como a gente pensava, nós não somos colhidos de surpresa. Então compartilho isso com você nesse momento. Se ajude para que você possa suportar melhor as tribulações. Como? Não é? Como é que você vai fazer isso? Confie em Deus, de verdade. Espere o melhor e se prepare para o pior. Porque independente dos altos e baixos da vida, uma vez preparado, você sempre vai cooperar com a graça de Deus. Santo Agostinho diz que a graça supõe a natureza. O que significa? Que a graça de Deus age ainda com mais eficácia numa pessoa cuja natureza está preparada para o agir de Deus. Esteja pronto. Quer que mude a expressão?
vigiai e orai. Esteja pronto em Deus para enfrentar as situações. Não se entregue ao erro, não se entregue ao desespero, porque se você se entregar ao erro, se você desesperar, você vai entrar numa situação ainda muito pior. Se você se entregar ao erro, ele se fará ainda mais insuportável. Então tem gente que diz assim, mas a situação está difícil, eu estou trabalhando, estou lutando contra ela, mas eu luto e a situação não se resolve. Meu amigo, se lutando a situação não se resolve, imagine se você entregar as pontas. Aí é que vai ficar insuportável. Aguenta firme que você vai vencer. Porque Deus não desiste de quem não desiste. Não desista do seu matrimônio, não desista dos seus filhos, não desista dos seus projetos. Não é? Remodelar, se reinventar, replanejar, não é desistir. Se você tinha um projeto, por exemplo, vou dar um exemplo. Você tinha um projeto de uma lojinha, você tem ali o seu comércio. Seu projeto não é aquela lojinha especificamente. É você ter o seu comércio, a sua loja, seu empreendimento. Se aquilo não está dando certo, senta, faz as contas, replaneja, mude. Ah, desistiu do projeto. Não, você remodelou. Se reinvente, não é? Não se entregue ao erro, porque senão ele se torna insuportável. E existem pessoas que elas duplicam o sofrimento porque não sabem lidar com ele. Quem não sabe lidar com o sofrimento sofre 2 vezes, sofre mais do que todo mundo. E aquele que se tornou uma pessoa nova, ele supera a sua fraqueza com uma mentalidade renovada. Pede hoje essa graça a Deus. Senhor, faz de mim uma pessoa nova. Renova-me pelo dom da tua graça, Senhor. Renova-me. Porque a pessoa sensata, ela consegue vencer tudo, mesmo o mais difícil, a pessoa consegue vencer. Então pede ao Senhor, Senhor, dá-me a graça da sensatez. Esta palavra nos diz que nós com brandura devemos instruir aqueles que fazem oposição, pois talvez Deus lhes conceda que se convertam. Meu Deus, quantas vezes eu fiz oposição? Fui eu a pessoa que se endureceu. Converte o meu coração. Me dá a graça de reconhecer a verdade, de voltar à sensatez, de romper com o erro, de me libertar do laço do diabo, pelo qual eu fui apanhado e fui sujeitado. Dá-me esta graça, Senhor, eu te peço. Nós te pedimos, Senhor, por todos aqueles que nos acompanham agora, que a Tua palavra seja fonte de graça, de libertação, de vida, de saúde, que a Tua palavra nos abençoe, Senhor. Amém. Amém. Nós pedimos também o Espírito Santo para que essas pessoas não esmoreçam, permaneçam firmes. Não desiste de Deus, porque Deus não desiste de você. Vamos clamar através dessa canção, pedindo que o Espírito Santo venha controlar, venha dirigir todo o nosso ser, toda a nossa vida, porque nós não podemos viver como se tudo dependesse de nós. Temos uma graça que nos acompanha, que nos impulsiona. Canta. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Pede, suplica. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser. Vem controlar todo o meu ser. Vem dirigir o meu viver. Vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir e o meu agir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus.
ajuda, clama. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. E nós entendemos que o caminho é esse, é clamar o Espírito Santo, é pedir o Espírito Santo para nós, para a nossa vida, né, Rodrigo? Clamar esse Espírito Santo e ficar com essa frase: Deus não desiste de quem não desiste. Amém. E é forte ver o movimento do povo de Deus que vai se manifestando durante a partilha da palavra. São muitos testemunhos e não vai dar tempo de nós lermos todos, mas teve um testemunho especial que eu separei para nós rezarmos amanhã. Eu senti de trazê-lo para amanhã e o outro eu vou estar lendo agora, testemunhos fortes que nós chegamos aqui no programa de hoje. Mas eu quero ler para você o testemunho e a história, que é bem curtinha, a Moniele Capato. Ela foi bem curtinha, bem para a gente entender o que ela viveu. Ela disse assim para nós: Moniele Capato: gostaria de testemunhar o quanto esse programa é incrível, trazendo recados de Deus ao nosso coração. Tenho 26 anos e 2 filhas. Moro com o meu marido há 1 ano e meio. Moramos em uma casa emprestada por minha avó. Na última semana descobrimos que teremos outro bebê e o meu marido simplesmente surtou. Ficou nervoso. Disse que não dava, que não teríamos como criar o bebê em meio a toda essa realidade que hoje o mundo vive e que deveria tirar o bebê. Meu coração ficou dilacerado com essas palavras e disse a ele que refletisse sobre o que ele estava me pedindo, pois se ele não quisesse, poderia ir embora de casa, porque eu teria o bebê, ele querendo ou não. Em desespero, comecei a pedir a Deus que me ajudasse a passar por essa tribulação. E um dia no meu trabalho, ouvi Deus dizendo ao meu coração: assiste o programa Sorrindo para a Vida. Já tinha passado o horário, pesquisei na internet e por fim achei no YouTube. E assisti o programa do dia 11 de março, onde o padre Adriano Zandoná falava sobre resiliência. Sobre ir ao chão com as coisas difíceis da vida, mas não se deixar quebrar. Em seguida, ele falou sobre família e o quanto os filhos eram bênçãos de Deus. Chorei muito e clamei a Deus que fizesse meu marido acreditar na sua divina providência, pois eu creio que nada há de faltar para nós. Meus irmãos, por incrível que pareça, meu marido ainda estava arredio naquele dia. Continuei em oração e no 3º dia fui recebido pelo meu esposo com abraços e beijos, dizendo que tudo ficaria bem. Só tenho a agradecer a Deus por ter convertido esse pensamento, esses sentimentos de desespero no coração do meu marido, em amor e fé, e também por essa obra de evangelização que é a Canção Nova, que nos reergue com a palavra de Deus. Fomos agraciados por Deus com o dom da vida. Que Deus abençoe o ministério de cada um de vocês e obrigado por nos ajudar em meio a tantas lutas. É por isso que eu ajudo a Canção Nova. É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Diante desse testemunho, quero fazer Moniele. um convite. Como é? Moniele. Moniele. Testemunho da Moniele, quero fazer um convite. Seja um sócio evangelizador desta obra. Ajude a Canção Nova. Porque uma palavra como essa, que ela ouviu, foi força para que ela pudesse se manter numa convicção que preserva uma vida, mas não só preservando uma vida, preserva um matrimônio, uma família. Gente, a Canção Nova é uma bênção. Maria Marta, a Canção Nova é uma bênção maravilhosa da parte de Deus para nós. E como nos alegra ver essa família crescendo. Talvez nesse momento, acompanhando aqui o Sorrindo para a Vida, você foi se enchendo de amor por esta obra. Esse amor não pode ficar simplesmente num sentimento, precisa virar uma atitude. Ajude a Canção Nova, seja um sócio evangelizador, porque quando muitos se aproximam para ajudar, Maria Marta, não fica pesado para ninguém. E eu lhe digo uma coisa, aonde as pessoas sabem repartir, nunca falta nada para ninguém. Não é? Quando a gente guarda para si, mesmo tendo muito, falta.
quando a gente reparte, o pouco dá e sobra. Então que a gente possa ser essa grande família que reparte a palavra de Deus, mas que também tem coragem de se ajudar materialmente. E, Márcio, nós chegamos aos 62%. Quero repartir com você, né, que está em casa, nos falta 38%. Que junto nós podemos dividir esses 38% até o final desse mês, com tantos testemunhos maravilhosos, quantas almas, né, que são transformadas. Nós, a nossa família, quantas pessoas, como esse testemunho que o Rodrigo bem nos trouxe. Nos faltam 62%. Quem quer ajudar? 38. 38. Quem quer ajudar, como pode fazer? Pode ajudar acessando as nossas contas, né? Entrando pelo site clubecançãonova.com. Lá você vai ter todas as informações. Você pode ajudar pelo Pix, pelo boleto, pode ajudar com depósito. Se você já fez e quer ajudar, faça um depósito, que a gente vai identificá-lo aqui. Pelo site do clube, dá para se inscrever como sócio? Dá para se inscrever como sócio, tranquilamente. E se tiver alguma dificuldade, é só ligar na nossa central de atendimento, que é operadora 12, né? 3186-2600. Um atalho para você, que talvez já seja até sócio, contas.cançãonova.com, ali você tem todas as informações também à sua disposição. E eu sei que tem muita gente que às vezes acompanha as coisas que nós mostramos aqui nesse momento, na bancada, todo o nosso material de evangelização, os livros, às vezes até uma vestimenta que nós trazemos conosco, você vai encontrar em loja.cançãonova.com. Gente, agora a gente já está apertadíssimo, né? Hoje tem quinta-feira de adoração. Continue com a nossa programação, louvando ao Senhor. Quero dar um beijo até amanhã para o Rodrigo. Até amanhã. Para o Márcio, Juliana, Alexandre. Até amanhã, se Deus quiser. Fiquem com Deus. A quinta-feira de adoração. Amém. Amém. Vem Espírito de amor. Vem Espírito de amor, vem sobre nós, vem Espírito